Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. A confiança da indústria no Brasil atingiu o maior patamar desde janeiro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, essa foi a terceira alta seguida do indicador. O índice de confiança da indústria, medido no país pela FGV, a Fundação Getúlio Vargas, cresceu 0,8 ponto de junho para julho. O indicador atingiu 108,4 pontos em uma escala de 0 a 200. Nessa terceira alta seguida, alcançou o maior valor desde janeiro deste ano. A alta foi puxada principalmente pelo índice de expectativas, que mede a confiança do empresariado da indústria brasileira em relação ao futuro e que subiu 0,9 ponto. Já o índice da situação atual, que apura a percepção do empresariado sobre o presente, subiu meio ponto. Apesar da alta, houve uma desaceleração em relação ao crescimento de junho. As empresas ainda enfrentam um cenário de escassez de insumos, possibilidade de racionamento energético e alta incerteza econômica. Segundo a FGV, esses fatores tendem a limitar uma alta mais expressiva da confiança nos próximos meses. E nos Estados Unidos, o Banco Central celebrou a melhora econômica do país, mas manteve a política monetária de estímulo. O anúncio foi feito nesta semana. O Federal Reserve, como é chamado o Banco Central dos Estados Unidos, manteve as taxas de juros no país perto de zero. O BC americano também manteve o mesmo nível mensal de compra de ativos, ao considerar que os setores afetados pela pandemia demonstram melhoras, mas não estão completamente recuperados. Os indicadores de atividade econômica e emprego continuaram a se fortalecer. Muito desse rápido crescimento reflete a retomada contínua da atividade a partir de níveis deprimidos. Os setores mais afetados adversamente pela pandemia mostraram melhora, mas não se recuperaram totalmente. O Banco Central americano não forneceu indícios de um endurecimento de sua política monetária. Apenas informou que vai continuar avaliando os avanços da economia antes de reduzir seus estímulos. A variante Delta do coronavírus, que faz subir o registro de casos novamente em várias regiões do mundo, ameaça a recuperação americana. Um estudo sobre a Coronavac indica que uma terceira dose melhora a proteção do organismo, mas ainda não confirma a necessidade desse reforço. Um estudo publicado por pesquisadores chineses mostrou que uma terceira dose da Coronavac, vacina contra a Covid desenvolvida pela farmacêutica Sinovac, impulsiona o número de anticorpos produzidos pelo organismo. Mas isso não significa necessariamente que países que aplicam esta vacina, como o Brasil, devem dar uma dose adicional agora. Mais pesquisas precisam ser feitas para determinar a necessidade do reforço. A pesquisa foi realizada com 540 adultos saudáveis de 18 a 59 anos. De acordo com o estudo, o nível de anticorpos neutralizantes cai após 6 meses da aplicação da segunda dose. E com uma terceira dose, esses anticorpos voltam a aumentar de 3 a 5 vezes. O resultado também indica que o esquema de 2 doses de Coronavac gerou boa memória imunológica. Os cientistas ainda afirmaram que é melhor garantir que mais pessoas completem o esquema atual de 2 doses. Além dos anticorpos neutralizantes, a memória das células e outros indicadores podem desempenhar uma função importante na proteção. A variante Delta e a chegada de mais vacinas levaram o governo a estudar o período mais curto de intervalo na aplicação das doses da Pfizer. A secretária extraordinária de enfrentamento à Covid do Ministério da Saúde, Rosana Leite, afirmou que a pasta está avaliando reduzir o intervalo entre as doses da vacina da Pfizer dos atuais 90 dias para 21 dias, conforme propõe a bula. O grupo técnico do Programa Nacional de Imunizações optou por fazer um espaço mais alargado naquele primeiro momento para poder avançar na primeira dose. Mas agora, como as vacinas da Pfizer estão chegando em um volume maior, é possível mudar essa estratégia. Atualmente, o Ministério pratica o intervalo de 90 dias. Segundo Rosana, a preocupação com a variante Delta e a previsão de chegada de remessas maiores da vacina levam o Ministério a analisar a possibilidade de diminuir o espaço entre as doses. O Ministério da Saúde decidiu orientar grávidas e mulheres que deram à luz recentemente que receberam a primeira dose da vacina AstraZeneca a se vacinarem com a segunda dose da Pfizer. Em casos excepcionais, elas podem tomar também a Coronavac.
Em São Paulo, a previsão é que todos os adultos de até 18 anos recebam a primeira dose da vacina contra a Covid até o fim da primeira quinzena de agosto. Os adolescentes de 12 a 17 anos devem começar a ser imunizados a partir do dia 20 de agosto. O estado de São Paulo volta a antecipar o calendário de vacinação contra a Covid de adultos e adolescentes. A estimativa é que a imunização dos adultos de até 18 anos seja finalizada até 15 de agosto. Com isso, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos, que começaria a partir do dia 23, deve começar no dia 20 de agosto. Em nota, o governo de São Paulo disse que atua com agilidade na logística e distribuição das doses aos municípios para vacinar todos os adultos do estado o mais breve possível, para que na sequência a vacinação dos adolescentes possa ser iniciada. O estado de São Paulo já vacinou mais de 25 milhões de pessoas com a primeira dose e 8 milhões e meio estão com a imunização completa, sendo que mais de 1 milhão tomou a dose única da Janssen. O sítio Roberto Burle Marx, no Rio de Janeiro, foi declarado Patrimônio Mundial pela Unesco. O local é o 23º patrimônio brasileiro incluído na lista. O local pertenceu a Roberto Burle Marx, criador dos jardins tropicais que revolucionaram o paisagismo. Anunciada na conta do Twitter da agência da ONU, a decisão foi adotada durante a 44ª reunião anual do Comitê do Patrimônio Mundial das Nações Unidas. Reconhecido na categoria de locais culturais, o sítio Roberto Burle Marx é o 23º patrimônio brasileiro incluído na lista da Unesco. Adquirida por Burle Marx e seu irmão em 1949, a propriedade era uma antiga plantação de café e banana localizada no meio de uma densa mata atlântica. Ao longo de 45 anos, o paisagista, artista visual e explorador povoou o sítio com espécies que coletava em suas expedições aos diversos biomas brasileiros, assim como a outros países. Os jardins externos e os viveiros de local reúnem cerca de 3.500 espécies tropicais e subtropicais e condensam, como nenhum outro lugar, a força da natureza que Burle Marx buscou traduzir em suas criações. O paisagista foi um dos pioneiros da ecologia e um dos primeiros a usar a flora nativa em vez de trazê-la da Europa. E você vai ver ainda nesta edição, o governo federal lança antena de recepção que deve ajudar a monitorar o desmatamento na Amazônia. E ainda, surfistas amadores celebram a conquista de Ítalo Ferreira, que fez história ao ganhar o primeiro ouro para o Brasil em Tóquio. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! A cidade de São Paulo prometeu divulgar qual vacina contra a Covid-19 ficará disponível em cada unidade de saúde para aplicação da segunda dose. E a informação vai estar no mesmo site que mostra o tamanho das filas. A Prefeitura de São Paulo vai informar o tipo de imunizante disponível em cada posto ou unidade de saúde para a segunda dose da vacinação. A informação vai ser disponibilizada no site Filômetro, que já informa o tamanho das filas nos postos de vacinação. A ideia é facilitar que as pessoas encontrem o imunizante que precisam, já que nem sempre ele está disponível no mesmo posto em que foi tomada a primeira dose. A capital paulista já tem mais de 80% das pessoas elegíveis com mais de 18 anos vacinadas com pelo menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19. No total, são cerca de 9.700.000 pessoas vacinadas com a primeira ou ambas as doses. Na Tailândia, por causa da alta nos casos de Covid-19, o país vai usar um galpão do aeroporto internacional para tratar doentes. A Tailândia luta em Bangkok contra a pandemia de Covid-19 com inovação e criatividade. Operários prepararam colchões e cobertores para 1.800 camas de papelão.
Os leitos foram criados em um hospital de campanha montado em um galpão do Aeroporto Internacional de Don Muang. A Tailândia conseguiu manter baixos os níveis de contágios do novo coronavírus no ano passado, mas, no momento, enfrenta um recorde de casos em meio a uma lenta campanha de vacinação. As infecções cresceram rapidamente desde abril no país asiático. Somente 5% da população receberam as 2 doses de algum imunizante. A Tailândia registrou 526.828 infecções e 4.170 mortes desde o início da pandemia. E a Inglaterra decidiu isentar da quarentena os viajantes vacinados procedentes da União Europeia e dos Estados Unidos. O país vive um momento de flexibilização das restrições impostas para frear a pandemia de coronavírus. Reivindicada pelo setor de turismo, a medida vai entrar em vigor a partir de segunda-feira. Para os países classificados na cor laranja, a grande maioria dos destinos turísticos, como União Europeia e Estados Unidos, o Reino Unido impõe uma quarentena de pelo menos 5 dias aos viajantes, além da obrigação de fazerem testes de Covid-19. Os viajantes vacinados pelo Serviço de Saúde britânico já haviam sido liberados da quarentena, mas não os imunizados no exterior. A distinção causou mal-estar entre os britânicos expatriados diante das complicações criadas para que voltassem para casa. As novas regras não se aplicam à França por causa da variante Beta. E nos Estados Unidos, 2 estados adotaram a vacinação ou a testagem obrigatória para alguns públicos. Funcionários públicos e trabalhadores da saúde do estado da Califórnia vão ter de apresentar certificado de vacinação contra a Covid ou vão ter que ser testados semanalmente. O anúncio foi feito pelo governador Gavin Newsom como uma das medidas adotadas para evitar a propagação da variante Delta do vírus, que já representa cerca de 80% das infecções no estado. Seguimos firmes em nossa crença e desejo de que precisamos intensificar as coisas nesta fase da pandemia. Nossas projeções são sóbrias. Elas indicam que ao longo das próximas semanas veremos um aumento significativo de hospitalizações se continuarmos por este caminho. Mais de 245 mil pessoas trabalham para o governo da Califórnia e vão estar submetidos à nova regra. O governador ainda afirmou que trabalha para ativar parcerias com o setor privado para que exigências deste tipo não fiquem restritas ao poder público. Mais cedo, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, anunciou uma resolução equivalente para trabalhadores da maior cidade dos Estados Unidos. A medida vai entrar em vigor em 13 de setembro e vai afetar mais de 300 mil pessoas, incluindo policiais, bombeiros e professores de Nova York, onde a variante Delta está se espalhando de forma alarmante. Incêndios sem precedentes deixaram um rastro de destruição nos Estados Unidos, onde moradores retornam às suas casas para analisar os danos. Na Sibéria, as chamas avançam após uma onda de calor, no momento em que especialistas temem que o planeta se aproxima de um ponto sem volta climático. Um completo rastro de destruição foi o que um casal de americanos encontrou ao retornar para a casa onde viviam no estado americano do Oregon, em uma região que foi consumida por incêndios sem precedentes. Jim e a companheira Pen disseram que se arrependeram de deixar a residência, já que consideram que a propriedade foi construída para ser capaz de resistir às chamas. Mas especialistas que relacionam os incêndios que tomam conta do Oregon e da vizinha Califórnia a mudanças climáticas alertam que estes são sinais vitais que mostram que o planeta se aproxima de um ponto sem volta climático. Ter um lugar seguro para dormir agora é do desejo de Deus. Temos amigos dormindo em barracas, muitos. Na Sibéria da Rússia, as florestas da República da Iacútia também ardem em chamas. Uma onda de calor em junho provocou incêndios que arrasaram mais de 1,5 milhão de hectares. A cada verão, o fogo aumenta nas florestas da Sibéria, assim como o degelo do permafrost, que vem colocando várias cidades do Ártico em risco. Há cerca de 2 semanas, o presidente Vladimir Putin garantiu que Rússia e Estados Unidos têm interesses comuns no que se refere à mudança climática.
Já os cientistas pedem ações rápidas e radicais em vários setores, como o fim do uso da energia fóssil, a restauração dos ecossistemas e a busca por um novo modelo de crescimento antes que seja tarde demais. Aqui no Brasil, o governo federal lançou uma antena de recepção que deve ajudar a monitorar o desmatamento na Amazônia em tempo real. Em 11 meses, o desmatamento na Amazônia cresceu mais de 50%. O estado do Pará tem a região com o maior percentual de área devastada. Uma pesquisa do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMASON, mostrou que o desmatamento na floresta amazônica cresceu 51% em 11 meses. Somente em junho deste ano foi desmatada uma área quase 3 vezes maior do que a cidade de Fortaleza, no Ceará. A região que compreende o maior desmatamento está no Pará, com 61% da área devastada, seguido do Amazonas, onde a destruição do bioma segue aumentando na região do estado. O terceiro estado brasileiro que mais desmatou em junho foi o Mato Grosso, com 14%, seguido de Rondônia e Acre. Inaugurada pelo Ministério da Defesa, a antena multissatelital vai receber em tempo real sinal dos satélites que estão na órbita brasileira. O equipamento deve transmitir imagens de crimes ambientais para o Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. Nos próximos meses, o governo federal deve estudar um plano de ação para corrigir irregularidades no combate ao desmatamento e às queimadas na Amazônia. O Serviço de Vida Selvagem do Quênia capturou um jovem leão que causou pânico nas ruas de Nairobi após se afastar do Parque Nacional da capital do país. O Serviço de Vida Selvagem do Quênia capturou um leão que andava às soltas pelas ruas de Nairobi. O jovem leão macho foi imobilizado e sedado por guardas florestais e veterinários. O animal causou pânico pelas ruas ao sul da capital queniana na hora do rush matinal. O leão se afastou do Parque Nacional de Nairobi, seu habitat natural, e acabou se aproximando de regiões movimentadas. Em dezembro de 2019, um leão atacou do lado de fora do parque um homem que não resistiu aos ferimentos e morreu. O visitante indesejável vai ficar em observação antes de ser liberado de volta ao parque. Moradores relataram que falta vigilância no Parque Nacional de Nairobi, que fica a apenas 7 quilômetros do centro da capital do Quênia, uma metrópole com mais de 4 milhões de habitantes. Diversos relatos de leões que escapam das instalações do parque foram registrados desde 2016. Os amadores celebraram a conquista do brasileiro Ítalo Ferreira, que fez história nesta semana ao ganhar o primeiro ouro para o Brasil nas Olimpíadas de Tóquio. A manhã de sol nas praias do Rio de Janeiro foi mais emocionante depois que o surfista Ítalo Ferreira conquistou a primeira medalha de ouro do surf na história dos Jogos Olímpicos. Muitos enfrentaram a madrugada para ver com os próprios olhos não apenas Ítalo, mas também Gabriel Medina, derrotado pelo australiano Owen Wright, que levou o bronze. O Ítalo mais do que merece essa medalha de ouro e estou muito feliz. Infelizmente, o nosso outro representante, o Medina, dessa vez não conseguiu, mas ele vem vindo muito bem no circuito mundial. A gente fica muito feliz, né, com a vitória do Ítalo e, arrebentou, show de aéreo, o Ítalo amassou e, o cara é muito bom, representou a Billabong. E aí, galera, ficamos até a hora da noite lá acordado, torcendo, e a vitória veio pra gente. Uhul! É ótimo, né, ter uma figura brasileira ganhando o Brasil para representar o Brasil. Na primeira Olimpíada também, melhor ainda. O surf é um dos esportes incluídos no programa de Tóquio 2020 pelo Comitê Olímpico Internacional, assim como o skate, que também trouxe alegrias para o Brasil com 2 medalhas de prata. É uma estratégia dos organizadores que tentam atrair uma audiência cada vez mais jovem. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. Obrigada pela companhia e um ótimo sábado para você. Tchau.